Hello, people! How are you? Estamos aqui para mais uma revisão. Dessa vez vamos ver então sobre o Simple Past ou Past Simple. Você pode chamar ele de uma forma ou de outra que ele significa a mesma coisa. Ou seja, vamos falar do passado. Nesse vídeo também vamos falar sobre o Past Continuous, ok? Então vamos começar? Muito bem, o Simple Past, então, ele é usado para falar sobre ações ou situações que começaram e terminaram no passado. Essa informação é muito importante. A gente precisa sempre ter em mente que quando a gente usa o Simple Past, a gente está falando sobre alguma coisa que começou e terminou no passado. Então, I played soccer last weekend. Então, eu joguei futebol quando? Na semana passada. Já foi, já joguei, já acabou. She went to the supermarket yesterday. Então, ela foi ao mercado ontem. Ela já foi e já voltou. We ate pizza last Saturday. Então, a gente já comeu a pizza. A essa altura do campeonato já nem existe mais nem na geladeira, né? They studied Spanish when they were children. Então, quando é que foi que eles estudaram espanhol? Eles estudaram espanhol quando eles eram crianças, naquele período. Já não fazem mais isso, beleza? Muito bem, sempre que a gente está falando então sobre o passado, a gente tem palavras que vão nos indicar que aquela frase está no passado. Além do verbo que vai estar no passado, a gente tem palavras como yesterday, ontem, the day before yesterday, antes de ontem. Os last, pode ser last night, last Tuesday, last year, então a noite passada, a última terça-feira, o ano passado. Ou alguma coisa ago. 1 week ago, 2 years ago, 5 hours ago. O ago significa atrás. Então, 1 week ago, eu estou falando sobre há uma semana atrás. 2 years ago, há 2 anos atrás. 5 hours ago, há 5 horas atrás. E aí a gente também pode usar aquela estrutura. When, aí a pessoa, was ou were. E um período da vida dela, né? Então, when I was a child, quando eu era criança. When he was at university, quando ele estava na universidade. When they were at school, quando eles estavam na escola. Então a gente está delimitando ali o período em que aconteceu. Eu posso também usar um ano, uma década ou uma coisa mais específica, assim como in 2013, em 2013. Onde você estava em 2013, né? Naquele ano específico. Ou então eu posso usar, por exemplo, uma década, in the 80s. O que aconteceu nos anos 80? Naquele período. Já aconteceu, não acontece mais. Eu também posso usar a long time ago, ou há muito tempo atrás, e by this time. By this time é quando a gente está querendo falar sobre alguma coisa que aconteceu mais ou menos neste período que estamos agora. Então, where were you by this time last year? Aonde você estava neste período agora, o ano passado, né? Nessa época do ano, onde você estava? Então, os verbos em inglês, para falarmos do passado, a gente precisa lembrar que eles são divididos entre regulares e irregulares. Os regulares são aqueles que levam o ed no final, certo? Walked, talked, baked, cooked, helped, cleaned. Eles vão sempre levar esse ed no final e isso vai significar que a gente está falando do passado. É a única coisa que muda dele, certo? Vamos ali, ó, as particularidades. Verbos terminados em E recebem apenas a letra D, que é o caso do clean, que está ali no nosso. Do bake, desculpa. O caso do bake, que está ali na nossa lista. Caso do lie, caso do live, caso do love. São palavras que já terminam em E. Então, ele só precisa do D. Então, é lied, lived, loved, ok? Verbos de sílaba única. Sílaba única, ou seja, ele só tem uma sílaba. Ou que a sílaba tônica é a última e ele terminar em CVC, lembra? Consoante, vogal, consoante. A gente vai então dobrar a última consoante. Então a gente tem, por exemplo, stop. Ó, top. O finalzinho dele é a sílaba tônica, é a mais forte. Por isso a gente duplica ali a consoante final. Por isso são dois P's. Stop it. Prefer. Prefer. Olha lá. O final, ele é então tônico. Duplicamos a consoante. Control. Control. Controlled.
Então, duplicamos também. Já os verbos que terminam em CVC e a sílaba tônica não é a última, a gente não dobra a última consoante, como listen, listen, develop, open. Esses verbos, então, eles apenas levam o ed no final porque eles são regulares e eles não precisam ter essa duplicação da consoante porque a última sílaba não é a tônica, beleza? Ainda falando sobre as particularidades do inglês, a gente precisa reparar quando o nosso verbo terminar em y, o que vem antes dele. Então, se antes do nosso y vier uma consoante, a gente então vai tirar o y e acrescentar ied. Stud vira studied. Worry, worried. Try, tried. Cry, cried. Mas se antes do y vem uma vogal, a gente só acrescenta o ed. Pray, prayed. Enjoy, enjoyed. Play, played. Ok? A gente, inclusive, não pronuncia esse i no meio do caminho, né? Como seria no quando a gente troca o y por ied. E aí a gente precisa lembrar então que como tudo no inglês, os verbos também podem ser irregulares, né? E os verbos irregulares são aqueles que mudam totalmente. Professora, quantos são? São muitos, gente. A gente consegue apenas decorá-los com o uso. Então, pratiquem bastante, porque com o tempo vai ficando mais simples para a gente lembrar desses verbos. Né? A gente tem aqui alguns que são bastante usados. Né? A gente tem o think, thought, que é o pensar, pensou, buy, bought, comprar, comprou, do, did, fazer, fez, speak, spoke, falar, falou, have, had, ter, teve, go, went, ir, foi, know, knew, saber ou conhecer, então sabia ou conhecia, eat, ate, então comer, comia, drink, drank, beber, bebeu, bebia. Prestem atenção que para fazer todos os tipos de passado que a gente tem em português, a gente tem só um em inglês. Então, se eu pensei, ou se, né, a gente tem ali um outro conjugação de verbo no passado, a gente então vai sempre usar ali o mesmo verbo para o inglês, beleza? Isso quando a gente está falando sobre frases afirmativas. Por que eu falei sobre essa questão do afirmativo? Porque o verbo, ele só vai mudar para o passado quando a gente está falando sobre afirmações, frases afirmativas. Então, eu trabalhei, I worked. Você fez o dever, you did the homework. Ele leu, he read. Porém, se a gente está usando a negativa do passado, a gente vai usar a palavra didn't ou did not e o verbo volta para o normal. Eu não trabalhei. I didn't work. Você não fez. You didn't do. Ele não leu. He didn't read. Vejam que a gente usou o negativo ali no meio, que é o didn't, e aí o nosso verbo volta para o normal. O mesmo acontece com a interrogativa. A gente vai começar a nossa frase com did e o verbo vai voltar para o normal. Did you work? Você trabalhou? Did he do? Ele fez. Reparem, sabe, a gente não se preocupar com aqui está a realização, porque não tem mudança de sheet, ele é igual para as pessoas. Então, se eu falo, eu trabalhei, I worked. Você trabalhou, you worked. Ele trabalhou, he worked. Ela trabalhou, she worked. Ele não muda para nenhuma pessoa. Beleza? Vamos aos nossos exemplos ali, ó. He did his homework last night. Então, ele fez o dever dele ontem à noite. She brought me some cake from the party. Ela me trouxe um pouco de bolo da festa. We didn't travel on our last vacation. Nós não viajamos nas nossas últimas férias. I didn't buy a gift for my father. Eu não comprei um presente para o meu pai. Did you go to the movies last weekend? Você foi ao cinema no último fim de semana? Did you listen to the band's latest song? Você ouviu a última música da banda?
Então, reparem ali que nas frases afirmativas o nosso verbo muda. Na negativa, ele vai levar o didn't e o verbo volta para o normal. Na interrogativa, ele começa com o did e o verbo está normal, beleza? Aí a gente precisa lembrar então do nosso amigo verbo to be. O verbo to be, no passado, ele é dividido em dois. Ele é o was ou ele é o were. Então, ele é o was para as pessoas I, he, she e it. E o were para we, you e they. Então, se eu falo eu estava feliz, I was happy. Nós estávamos felizes, we were happy. Na negativa, was vira wasn't ou was not. A contração é sempre mais usada. E para os outros, weren't ou were not. Para fazer perguntas, a gente começa então com was ou were. Was para I, he, she e it. E were para we, you e they. Lembrando que you pode ser tanto singular quanto plural, beleza? Vamos lá, os nossos exemplos ali para ajudar. I was angry because they were late. Então, eu estava brava porque eles estavam atrasados. Was the weather good when you were on holiday? Então, o tempo, o clima estava bom quando você estava viajando? They weren't able to come because they were so busy. Então, o que aconteceu aí? Eles não puderam vir porque eles estavam muito ocupados. Did you go out last night or were you too tired? Vejam bem que aqui a gente está fazendo a pergunta de duas formas. A gente está usando o did. Did you go out last night? Você saiu ontem à noite? Ou você estava muito cansado? Were you too tired? Então, vejam que a gente pode, às vezes, juntar as duas formas do passado. Podemos ter um simple past e também um verbo to be no passado, certo? Afinal de contas, ele também vai para o passado, ok? Então, depois de falar aí sobre o nosso amigo verbo to be, a gente entra então no past continuous e a gente precisa saber o verbo to be no passado para poder fazer o past continuous, porque o continuous, essa palavra continuous, é aquela palavra que nos indica que alguma coisa estava acontecendo, né? É os nossos verbos com ing no final. E o estar aí, estava acontecendo, se refere ao verbo to be, certo? Do mesmo jeito que no present continuous a gente usa o verbo to be, no past continuous. Então vamos lá, ó. Temos uma situação acontecendo aí, ó. Yesterday, Karen and Jim played tennis. They began to play at 10 o'clock and finished at 11:30. So, at 10:30, they were playing tennis. Então vamos lá, a gente tem aí uma historinha falando que a Karen com o Jim jogaram tênis ontem. Eles começaram a jogar às 10 e terminaram às 11h30, o que significa que às 10h30 eles estavam jogando tênis. Era a ação que estava acontecendo ali no meio do caminho. Por isso que este past continuous tem sempre esta sensação de continuidade. Era uma ação que estava acontecendo em um determinado tempo do passado. Vejam aí novamente que a nossa situação começou e terminou no passado. Então, vejam a nossa reta ali, o nosso timeline. Então, I started doing, eu comecei a fazer alguma coisa. I was doing, eu estava fazendo por aquele período. I finished doing, e eu terminei de fazer. Tudo isso antes do momento presente, ok? Vamos lá então. A gente usa o past continuous para expressar duas ou mais ações que acontecem ao mesmo tempo no passado. Como assim, professora? Podia ser só uma, certo? Eu falei lá que eles estavam jogando. Mas e se duas coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo no passado? A gente também pode acontecer isso, certo? Nesses casos, a gente usa a palavra while. Vejam os exemplos ali, ó. I was reading a book while he was watching TV. Temos duas pessoas fazendo duas ações no passado. Eu estava lendo um livro enquanto ele estava assistindo TV.
My father was washing the dishes while my mother was vacuuming the house. Então, o meu pai estava lavando a louça enquanto a minha mãe estava aspirando a casa. While the girls were playing basketball, the boys were playing volleyball. Então a gente pode começar com o while, ó. Enquanto as meninas estavam jogando basquete, os meninos estavam jogando vôlei. Beleza? A gente também pode usar então o past continuous para expressar uma ação contínua no passado. Então, que já estava acontecendo quando outra mais pontual, mais recente, aconteceu. Então vamos lá, ó. I was watching Brazil's game when the phone rang. Então aí agora nesse caso a gente vai usar a palavra when. Quando? O que eu estava fazendo quando outra coisa aconteceu? Eu estava assistindo ao jogo do Brasil quando o telefone tocou. He was talking when the teacher arrived. Então ele estava falando quando o professor chegou. They were studying when somebody rang the bell. Então, eles estavam estudando quando alguém tocou a campainha. Beleza? E para finalizar aqui, a nossa última situação em que a gente pode também ver o past continuous é para expressar uma ação que era contínua e habitual do passado, coisas que aconteciam com frequência no passado. Ou seja, a gente vai precisar então de advérbios que mostrem pra gente que isso era algo que tinha uma frequência no passado. Podemos usar o constantly, often, rarely, occasionally, weekly, monthly, yearly. Então era constantemente, frequentemente, raramente, ocasionalmente, semanalmente, mensalmente, todos os anos. Então vamos aos exemplos ali, ó. He was constantly owing money to his friend. Então o que ele fazia constantemente? Ele devia dinheiro para os amigos. She was often asking for help. Ela estava sempre pedindo por ajuda. Este often indica que é algo que acontece com muita frequência. Então eu posso traduzir ele como sempre ou como frequentemente. As duas fazem sentido. They were always making the same mistakes. Eles estavam sempre fazendo os mesmos erros. Tudo bem, gente? Facinho, né? Nesse vídeo, então, a gente viu aí uma revisãozinha sobre Simple Past e Past Continuous. Para que tudo fique bem claro na cabeça de vocês, a gente tem uma atividade, então, de fixação para vocês. Qualquer dúvida que tenha ficado por aí, me mandem uma mensagem e a gente conversa para que isso seja sanado, ok? Vejo vocês na próxima aula.